internauta que assiste o Conjuntura Atual, estamos no ar mais uma vez nesta sexta-feira, com a 7ª edição do nosso programa. Quero pedir a vocês que antes de assistirem o nosso conteúdo, ativem as notificações, sigam o nosso canal, compartilhem com os amigos e amigas. E estamos no ar hoje para debater aí a Conjuntura Atual. Direto de Brasília, Paulo Maneira. Olá, Paulo Maneira, boa tarde, bom dia, boa noite, porque a gente está em todos os tempos para quem assiste a gente na internet. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Fernando, Gabriel. Então aí, estamos chegando perto da eleição, muita coisa acontecendo e eu acho que vai ter muito assunto para falar hoje, apesar de a gente focar em poucas coisas, mas eu acho que hoje vai render, então vamos acelerar, porque senão vai estourar o tempo. Olá, Luiz Fernando Lima, seja bem-vindo a mais um Conjuntura Atual. Olá, Gabriel, Paulinho, Paulo Maneira, todos que nos assistem aí, bom dia, boa tarde, boa noite, repetindo o jargão para iniciar, vamos que vamos. Olha, semana agitada, tivemos aí um 7 de setembro com manifestações de rua, o presidente Jair Bolsonaro mostrou certa força de mobilização em todo o país com essas manifestações acho que até agora foi o principal ato da sua campanha, né, foram essas mobilizações do 7 de setembro. Paulo Maneira, que pôde acompanhar lá de perto em Brasília, e você, Luiz, que traz também novidades, já que participou de encontro do vice-governador e candidato a deputado federal, João Leão, com alguns jornalistas. Você foi um dos selecionados para esse encontro. E vamos começar por Brasília. Paulo, quais são as suas impressões dessa mobilização em Brasília e do presidente Jair Bolsonaro? Tinha muita gente lá, né? Gabriel, muita gente. Eu fui para poder entender o que é esse desfile cívico. Cheguei lá, vi palco armado, você tinha trio, e eu acabei assistindo de fato de frente. Eu fiquei embaixo do trio para poder acompanhar. Eu achei que, a princípio, cheguei às 9 horas da manhã, não estava tão cheio, mas na hora em que acabou o desfile cívico e que todo mundo foi para frente do trio, a esplanada ficou tomada. Para quem não conhece Brasília, são 6 pistas de um lado, 6 pistas do outro, um gramado enorme no meio. Dali, perto do Congresso já, até a antena, muita gente. O pessoal especula 1 milhão de pessoas, mas não vamos sonhar com isso, por favor. Eu acho que quando a gente fala de números, é que nem Carnaval da Bahia, o pessoal chuta para o alto. Não é assim. Né? Brasília tem 2,5 milhões de habitantes, a cidade não parou, o Distrito Federal não parou para poder assistir isso. Muita gente vem de fora, mas está falando de para você que conhece, entende muito bem turismo, Gabriel, aqui tem 20 mil quartos de hotel, então se a gente falar, o quarto com 3 pessoas, então não vai ter mais do que 100 mil turistas naquele negócio, e não vamos dizer que teve mais de 200 mil pessoas, então a gente está falando de 300 mil, no máximo estourando mesmo 500 mil pessoas daquelas que flutuaram, que chegaram, que foram. Mas 1 milhão de pessoas é muita coisa, então assim, mas de fato encheu, de fato ficou um negócio bem chamando a atenção. Agora a gente precisa entender, é isso que elege? Outra coisa também que me fez refletir ontem, no 7 de setembro, como será caso o ex-presidente Luiz Inácio ganhe a eleição, já começar no primeiro dia com uma oposição dessa. Essas pessoas que estão acostumadas a ir para a rua, que foram às ruas, como elas irão receber o presidente Lula, caso ele seja eleito, caso as pesquisas de fato se consolidem e que a gente entenda que é ele. Né? É muito delicado, é um assunto muito delicado, e eu acho que assim, a gente tem que começar a parar e refletir isso. De fato, é para acreditar na pesquisa? Se a pesquisa for isso, qual é o cenário que a gente vai ter a partir do dia 1º de janeiro, ou a partir do dia 3 de outubro, ou a partir do dia 29 de outubro, que se dará o segundo turno, e que você terá um outro resultado? Como é que as pessoas na rua vão aceitar isso? Né? Então, de que forma você vai entender? Porque as pessoas estão cheias de energia. Você está vendo muita gente com vontade de ir para a rua, pessoal gritando, aquela coisa muito forte que eu não via há muito tempo. Eu acho que no ano passado, até o 7 de setembro do ano passado, você tinha aquela movimentação que a direita fazia, né, mensal, exatamente para tentar mostrar força. Parou no 7 de setembro com toda aquela polêmica, né, foi até interessante você perceber que o Bolsonaro está mais comedido com as palavras. Quando ele fala do Supremo, ele não falou, ele citou e jogou para a plateia falar e xingar. Então, assim, ele já teve um cuidado maior. Então, se alguém esperou que ele escorregasse, né, no discurso dele, não escorregou.
existe um ato, né, que foi... Tentaram trabalhar a imagem, não, ele vai respeitar a mulher. Então você tinha um locutor oficial do trio, jogou para a plateia dizendo assim, não, um grande homem tem que ter uma mulher por trás dele. Ele fez, por trás não, do meu lado. Ele fez, do lado não. Às vezes, até na minha frente, a minha mulher está. Então, ele tentou dizer, aquele discurso que já falou, como se tornou, né, normal agora você defender a pauta feminina, apesar de estarem homens lá. Ele fez uma brincadeira dizendo, eu prefiro... Não vamos comparar os candidatos, vamos comparar as primeiras damas, as esposas. Aí querendo comparar ele com a esposa do Lula. E foi uma brincadeira com mais maldade. E a questão do imbrochável, que tomou a mídia aí total, acredito que alguém tenha soprado no ouvido dele e fez, você está ao vivo. E ele falou aquela asneira. Porque, assim, ele queria, na verdade, chamar o outro de broxa, não dizer que ele é imbrochável. Então, é esse tipo de coisa que a nossa política está. Infelizmente, a gente está discutindo isso. Quem é o broxa e quem é o potente. Não é isso que a gente precisa para o Brasil. Perfeito. Luiz, suas impressões do 7 de setembro. Havia uma expectativa grande, como houve no ano passado, acho que um pouquinho mais, ou um pouquinho menos golpista, coloquemos nesse termo, né? Ou a expectativa de golpe, né? A expectativa nesse ano foi um pouco menor. Ano passado havia um clima mais beligerante, mas era grande para saber se o presidente e seus seguidores entrariam com um discurso antidemocrático, de fechamento de Congresso, com aquelas tentativas que vimos em anos anteriores relacionadas a isso. Isso não aconteceu. Esse é um fato. Ponto 2. Muita gente na rua. Isso é importante ser dito. Em todas as capitais, em várias cidades de médio porte, espalhadas aí nos 5 mil municípios do Brasil, boa parte deles teve pelo menos algum ato que foi colocado na conta do presidente. E isso é importante para a gente refletir. As manifestações do 7 de setembro deixaram de ser manifestações cívicas de comemoração ao bicentenário da independência para ser um ato político, partidário do presidente Bolsonaro e do seu grupo de aliados. Isso, por si só, não configura um crime eleitoral, mas a forma como foi feito em Brasília e no Rio, para onde os 2 lugares onde ele foi, configura. E a prova disso está em vários momentos do próprio discurso e, em paralelo, com as ausências de Fux, Pacheco e do maior aliado do presidente da República atualmente, Arthur Lira. Nenhum deles teve a coragem, a audácia ou a irresponsabilidade de ir nos comícios de Bolsonaro no 7 de setembro, justamente porque não eram desfiles cívicos, eram comícios. E Pacheco deu essa declaração. Hoje, Bolsonaro não foi nas comemorações do bicentenário no Congresso Nacional, justamente deu uma desculpa esfarrapada, argumentou que tinha muita gente para atender no cercadinho, do homeschooling e tal, mas o fato é que ele não foi porque sabia que o que aconteceu ontem seria criticado por diversos congressistas, porque de fato configura um crime eleitoral, ou pode ser entendido como crime eleitoral. No entanto, Bolsonaro construiu os últimos meses uma narrativa que emparedou o TSE, de modo que os ministros de lá nada podem fazer, ou se fizerem, darão o combustível que se espera para uma, enfim, ebulição social. Então, não esperemos que haverá impugnação, cassação de chapa, embora, em condições normais de temperatura e pressão, há argumentos para defender essa cassação. Não veremos isso, Luiz, porque o TSE está emparedado. Só para pontuar, aqui em Brasília, o que se viu foi, o desfile aconteceu numa das avenidas. Quando acabou o desfile às 11 horas, ele saiu. E foi para um trio que não era do evento. Tá? Perfeito. Quando ele fez o discurso político, ele fez um ato político. Existia um ato político dentro do desfile. E muita gente, inclusive, foi para o ato político e não foi para o desfile. Então, exatamente. Assim, eu não sei como é que se deu no Rio. Eu não sei também como é que se deu em Salvador, porque eu acho que o desfile de 7 de setembro é na Avenida 7 de Setembro, não na Barra. Né? São 2 eventos distintos. Eu não sei como é que se deu no Rio. Pelo que eu entendi, no Rio de Janeiro foi mais grave, porque a prefeitura mudou para a Copacabana. Foi uma coisa, mas aqui em Brasília,
Inclusive, o próprio governador de Brasília foi até mais duro. Eles fecharam o acesso lá 2 dias antes. Foi bem puxado aqui. Até porque ele tinha preocupação de invasão, né? Não. Isso, não facilitaram. Estava 400 metros do STF, o pessoal teve um bloqueio de fato. Então, assim, houve uma tentativa aí, né, durante a semana de invasão. Eu acredito que foi os caminhoneiros que iam parar na porta lá do STF e não conseguiram. Foi por isso que teve bloqueio aqui. Mas o trio estava uma rua depois daquela Avenida das Bandeiras, tá? Então, assim, ele estava bem afastado mesmo do Congresso. Então, assim, não foi uma coisa assim. E não foi o mesmo evento, tá? Porque se misturam na construção textual, ou na informação, ou no que fica do espectro, ele é político partidário, muito mais do que cívico, embora tenha sido 2 eventos em momentos distintos, com talvez propostas distintas, mas acaba acontecendo uma simbiose. E essa simbiose não acontece por acaso, né? Sim. Ela acontece de forma pensada, planejada, ou até deixam com que aconteça. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar que é o discurso do Bolsonaro. Essa coisa do imbrochável é o ridículo, né, cara? A gente tá submetido a uma lógica de tiozão do pavê falando e a gente discutindo leviandade, né? Me lembra muito... Eu tenho 3 considerações a fazer, inclusive, a respeito disso. Mas no discurso dele, pelo menos pelo que eu ouvi, tá? Ele ficou falando 5 minutos. O imbrochável foi um momento. Eu acho que também existe um quê da imprensa de que pega aquele detalhe. E ele também gosta disso. Ele gosta disso. Ele sabe que todo o discurso que ele falou, ele podia falar as palavras mais bonitas do mundo. Mas o imbrochável é que ia sair no jornal. Então, talvez ele tenha entregue isso exatamente para poder sair com o imbrochável, porque é engraçado para ele. Ele também tem um personagem de Watchmen, uma revistinha em quadrinho, que é o comediante, né? E que ele acha isso tudo uma grande piada. Eu tenho para mim que tem alguém ali, ou o próprio Bolsonaro, que se transveste disso. Ele vai para uma entrevista no Jornal Nacional e escreve 3 palavras na mão e deixa só mostra. Dependente do que ele disse lá, no outro dia estava todo mundo discutindo por que estava escrito aquilo na mão dele. Então ele cria algumas situações que ele deve dar muita risada com isso. Ele fez um discurso, falou de várias coisas, hoje assinou a liberação de não sei quantos bilhões em emenda de relator, emenda secreta, e prometeu... Famoso RP9. Aproveitou o momento. E aproveitou também para propaganda eleitoral para oferecer mais R$200 para quem recebe Auxílio Brasil e arranjar um emprego. Ele anunciou isso. Hoje a campanha dele, o programa eleitoral dele foi baseado nisso. Então ele pega a onda que já está indo e impulsiona. Ou seja, nada é por acaso. Mas vamos entender o que é Bolsonaro desde o início, tá? Falando desde que foi criado esse personagem, em 2016, tá? Desde que ele assumiu esse papel. O que ele faz? Ele cria um fato, uma polêmica e gira em cima disso. Ele cria gatilhos, estoura em cima disso. Ele é isso desde 2016. Então, assim, tá falando de 6 anos ele fazendo isso. Isso é natural para ele. Então, exato. E tem quem goste, tem quem cumpre isso. Senão o cara não seria presidente da República. Olha, antes de fazer a análise dos 3 pontos, eu vou para além, Paulo. Ele não é isso desde 2016, ele é isso desde os anos 90. Porém, aí é uma discussão que a gente sempre aborda aqui no Conjuntura Atual. O jornalismo tem ido tanto para a vala comum, deixado de ser analítico, que virou um jornalismo de declarações. Então, quando ele falava isso lá nos anos 90, ninguém dava muita importância. Sim. Ele saía na nota de rodapé do jornal. E isso, a partir da década de 2010, a eleição da Dilma, a reeleição em 2014, começa a se manchetizar essas declarações de Bolsonaro. E aí ele aproveita essa onda e ele aproveitou, viu que colou, jogou esse barro na parede a vida toda, e viu que colou e continua fazendo. Então, aí eu entro nas 3 considerações que eu faço desse 7 de setembro. O Bolsonaro ele tem 3 momentos no 7 de setembro. O momento mais positivo é a sua capacidade de mobilização e de organização da direita em relação à esquerda. Essa questão da mobilização, da presença no 7 de setembro, isso é anunciado há quase um ano.
né? Tornou-se um evento calendarizado, essa concentração de bolsonaristas no 7 de setembro. Então, a direita, quando se manifesta, quando resolve ir para a rua, ela resolve ir num dia não útil da semana, um dia que o comércio está fechado, um dia que as pessoas estão de folga, e num local onde há grande visibilidade. Tipo, Salvador foi no Farol da Barra. O Farol da Barra é emblemático, é o lugar onde acontece o carnaval da cidade. Então, fica impossível de se comparar as multidões do carnaval com as multidões das manifestações. É um lugar de pouca dispersão, corredor. Então, aquilo ali vai estar lotado praticamente o tempo todo. Brasília é a capital do país. Então, é a cidade que recebe voos de todas as outras capitais. É o grande hub aéreo do Brasil, é Brasília. Então, e um feriado de 7 de setembro, num ano eleitoral, onde não há muita demanda de ir para Brasília, o que é que acontece com a lei da oferta e da procura? Os voos ficam mais baratos, porque não tem deputado indo e voltando de Brasília no 7 de setembro, que caiu no meio de semana. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia. E quando ele entra no discurso, o Bolsonaro ele não tem a capacidade, vamos dizer assim, de fazer bons discursos. Ele é o cara da bravata, do grito, da piada, né, seja de mau gosto ou não. Então, quando ele pronuncia lá aquele coro de imbrochável para si mesmo, o que é que acontece? Ele chama toda a atenção para ele e se transforma num assunto da ordem do dia no país. Por quê? Os 200 anos do 7 de setembro, é um fato muito importante para a nação. São 200 anos de independência, entre aspas, do Brasil. Mas um presidente da República, no 7 de setembro, gritando imbrochável, em vez de falar desses 200 anos, é muito mais manchete do que ele falar em cima do que já está dito e colocado. Sim. Então, ele chama atenção para cima dele disso, mobiliza a rede social, turbina com o imbrochável e paralisa toda a imprensa, ele coloca toda a imprensa de joelho, falando dele, falando do discurso dele, e aí entra antropólogo para analisar, entra psiquiatra para analisar, aquela coisa toda, e cai com tudo justamente que ele queria, ser a principal pauta do dia. Aí, por outro lado, ele dá uma espécie de desacerto, eu não gosto daquela palavra muito, que é o oposto de sorte. Morre a Rainha Elizabeth, então ele sai um pouco da ordem do dia das manchetes. Mas até então, e isso preocupou muito a campanha do Lula, ele dominou o noticiário durante quase 48 horas, durante quase 30 horas. Lula acusou o golpe, viu? Acusou. O Ciro também, né? E o Ciro também. Mas Ciro tá acusando qualquer golpe. Então, com todo respeito ao candidato, mas todo mundo que fala alguma coisa... O papel dele é acusar o golpe. O papel dele é acusar o golpe, tá certo. Então é isso que acontece. Quando o cara não tem muito o que dizer, não tem muito um argumento para falar, ele lança lá uma frase de efeito, ele lança uma cortina de fumaça. É como o Trump mesmo, o ex-presidente dos Estados Unidos. Que declarou que ele é uma versão tropical dele, né? Você viu isso? O próprio Trump deu uma declaração. E o Bolsonaro, eu acho até politicamente muito mais inteligente do que o Trump. Sim. Porque ele sabe ali como é que funcionam os conchavos. E o Trump era muito ruim nisso. O Trump está no lobby dos Estados Unidos desde a década de 80, né, cara? Eu acho que não é amador, não, no que faz. Não digo que é amador. O lobby é jogo empresarial e o lobismo. Mas o Bolsonaro sabe o jogo político. Esse jogo pequeno político, que é o que Bolsonaro sabe, porque tá lá jogando esse jogo a vida toda. Bolsonaro é um deputado do Centrão desde sempre, né? Desde sempre. Nichado, então, assim, né? Ele sabe como é que essa questão funciona. Agora, quanto a essa questão desse perfil de Bolsonaro, ele veio esse processo de imprensa, tipo assim, Bolsonaro, eu falo de 2016, Gabriel e Luiz, porque a gente está falando de o jornalismo, CQC era jornalismo, Pânico era jornalismo, isso levantou o Bolsonaro.
Isso levantou, isso você conseguiu destacar. Então, assim, aí chegou aquela questão do politicamente correto, o que vai, o que não vai. Ele conseguiu, com o politicamente correto, descolar. Ele descolou e fez, não, eu vou continuar fazendo politicamente incorreto. Então ele é o politicamente incorreto o resto da vida. E ele não quer... O que é que ele faz para poder... O cenário mudou, mas ele não. Se apresentar às massas? Enquanto Lula, o próprio Alckmin, quando era governador de São Paulo, Serra, Aécio, essa turma toda da política mesmo, não que o Bolsonaro não seja, o Bolsonaro também é da política, mas esses personagens, eles não iam para os programas de Luciana Gimenez, para o programa de Sônia Abrão, esses programas popularescos que passam aí nas tardes e noites das emissoras menos cotadas, vamos dizer assim. E o Bolsonaro ia em todos. E chegava ali, ele lançava essas cortinas de fumaça, essas frases de efeito, essas coisas. O que não quer ouvir? Por mais que a gente seja civilizado e eu acho que os seres humanos civilizados, as pessoas civilizadas apoiam, sim, as entidades de direitos humanos, mas quem é que gosta de ouvir que o cidadão foi assaltado e fica com pena de bandido, de ladrão? Não, tem algumas coisas que também, assim, ele estava com um discurso, aí é aquela coisa que a gente estava falando, que você falou, bem antropólogo, psiquiatra, sociólogo, para tentar entender o fenômeno, né? Conceituar ele só fez jogar bola, ele jogou a bola. Na verdade, ele está lá nessa pegada, como existe uma classe média militar que faz isso há muito tempo. Agora o mundo foi girando e algumas coisas foram acontecendo que, nessa virada de mundo, o discurso dele, que sempre foi o mesmo, virou popular. O mundo girou. Exatamente. E tornou uma fatia maior do eleitorado, da população, interessada nesse discurso, ou desavergonhada com esse discurso. E aí entra uma série de coisas que, para a gente analisar, levaríamos alguns programas, do campo de ética, de moral, de expectativa frustrada, daquilo que um ex-petista diz que é o discurso do pregador, e o pecado do pregador e o pecado do pecador, das pessoas se calejando, né? O discurso de identidades, de identitários, sendo utilizados como ferramenta de instrumento de política partidária sectária, e aí você tem uma galera que se revolta com isso. Então, assim, você tem uma série de situações na sociedade, de ingredientes variáveis, que fizeram com que o discurso dele, que sempre foi o mesmo, se tornasse popular e aceitável. E a gente vive numa sociedade bastante perversa, a gente não pode ignorar isso, isso é um fato. A sociedade é perversa. Para vocês entenderem, eu vi gente do Movimento Sem Terra, no 7 de setembro. Rapaz, tem umas coisas... bandeira do Movimento Sem Terra lá. Lá, né? Isso é perigoso, viu? Isso é perigoso. Não, mas estava lá. Tinha gente. Agora, voltando... Mas vamos voltar. Vamos lá, para a gente viajar muito. Se o Lula ganha a eleição, o Lula vai assumir com uma oposição muito forte. Porém, há um elemento muito interessante que a gente não colocou aqui na mesa, e eu vou colocar agora. Se a economia for bem, conseguir uma capacidade de recuperação, os protestos vão todos por água abaixo. Eles vão ficar só naquela seara da moral, dos bons costumes, do etc. e tal. Agora, se ele consegue encaixar, que é o que o Bolsonaro tem tentado aí, quando ele injeta dinheiro nos pobres com o Auxílio Brasil, quando ele baixa decreto de ICMS para baixar a gasolina, ele tenta incluir o pobre na ordem do dia do funcionamento da economia do país, né? E o Lula também falou muito bem sobre isso, que quer colocar de volta a picanha, a cerveja e a viagem na cesta de produtos dos brasileiros. Então, se esses elementos entram junto com o emprego, os empregos hoje cada vez mais precários, mas se você melhora a precarização do emprego, coloca a classe C, vamos dizer assim, para consumir e tendo pouco endividamento, eu acho que ele consegue resolver essa situação dos protestos contra ele. Agora, se acontece igual que aconteceu com a Dilma Rousseff, que quando assumiu, colocou lá o Joaquim Levy na Fazenda e foi aquele arroz para tudo que é lado, aí, meu amigo, ninguém segura, os protestos tendem a crescer mais ainda. E Geraldo Alckmin presidente.
Aí a gente não sabe, né? O país está num negócio tão imprevisível. O Luiz falou um negócio interessante aí, que anteontem, né? Foi quarta-feira, 7 de setembro, tinha todos os elementos para a cassação da chapa do presidente da República. Mas ele criou um clima tão difícil com o TSE, com a própria opinião pública, que o TSE não ousa nem a fazer uma liminar que ele perca um tempo de televisão, quanto mais a candidatura. Então, o Brasil hoje vive um cenário imprevisível. Vamos naquela hipótese que o Luiz Fernando levantou. É burrice ou é sabedoria quando ele briga com o Supremo? Porque ele errou. O Supremo não é louco de querer caçar. Você imagina você caçar o direito dele ser candidato agora. Se isso acontecer, toda a narrativa dele vai dizer, tá vendo, é isso que eles queriam. E acabou. Então, assim, aí será? É ignorância, é burrice ou é inteligência, ou é estratégia? É um xadrez, né? É um xadrez. É um xadrez. Então, ele na verdade, está jogando xadrez. E quando ele encurrala os outros poderes, quando ele pega o Congresso e arruma e organiza, ele está se protegendo. Porque o jogo é esse. E o próprio Supremo também joga, porque precisa. Né? Sim. Assim, o processo, a política é isso. A política é o velho, vamos, né? Cada um disputa o seu. Eu tiro de movimento estudantil. Nossa, a gente brigava no movimento estudantil, mas na hora que tinha que sentar para resolver, a gente sentava e resolvia. Então, assim, o que a gente precisa entender de política é isso. A política, ela tem a hora que é de frente às câmeras, na hora que o político chega e discute e debate, mas tem a hora do acerto. Quantos políticos nós conhecemos que não chegam e sempre conversam? Quantos brigam em cima do palanque, mas amanhã ou depois estão arrumados? Quantos fazem campanha no interior da Bahia? Quanto que eu já vi campanha de combinada, de você sair lá, meu candidato a minha oposição, para poder eu ter uma oposição, porque se você não for o meu candidato de oposição, eu não consigo valorizar o meu discurso. Alguém vai vir e eu posso, inclusive, perder para esse cara. Assim, eu já conversei com grandes políticos aí na Bahia, inclusive, tipo assim, é de verdade aquela briga que você tinha com fulano, não era de verdade? O cara fala assim, eu precisava dele, ele precisava de mim, só posso lhe dizer isso. Então, assim, e são grandes, historicamente, eu estou falando de coisa história. E é fato que eu tenho um deputado que me falou uma vez, e que vem muito disso do bolsonarismo, que a política não vive sem o fuxico, amigo. Se não tiver o fuxico, se não tivesse fuxico, essa resenha, não vive política. Exatamente. O bom político é o que tá naquela conversinha. Então, assim, só em você pegar, criar um fato para que todo mundo fale de você. Cara, é muito simples. Pegue as matérias mais lidas de qualquer veículo de comunicação. Pronto, você vai lá, mais lidas, vai lá, você vai ver do que a gente está falando aqui. Vocês que nos assistem, vocês vão ver do que a gente está falando. Pegue por curiosidade, vá na Folha, no Globo, na Jovem Pan, na CNN, no Conjuntura, no Toda a Bahia, em qualquer Bahia Jornal, em qualquer site de notícias e veja quais são as matérias mais lidas. Quando você estiver na explosão de comentários, né? Exatamente. Engajamento orgânico lá em cima. Outra coisa, você está num trânsito, você vê um congestionamento, quando você vai olhar um acidente, é o povo olhando, diminuindo a velocidade para ver o acidente. Então, a gente tem essas peculiaridades, né? A política ela não vive sem a picuinha, até porque a picuinha mobiliza o eleitorado, mobiliza a militância, né? Então tem tudo isso, né? Que aí não pode ser ignorado. E as bravatas de Bolsonaro caem como uma luva num período de TikToker, né? É isso. Né? Você tem uma coisa rápida, ligeira, viral, que toca o barco, e eles sabem usar muito bem isso. Lula conseguiu, agora eu estava vendo a matéria esses dias, que Lula superou o Bolsonaro em investimento no Google, em publicidade no Google, porque até então Bolsonaro era o líder, mas agora Lula superou. E não há... 20 dias. Só tem mais 20 dias. E não há... Eu não vi na matéria, deve ter. A gente precisa até... Vamos comprometer e trazer isso para a nossa próxima roda de conversa. Como é que está a parte de
métricas e resultados relacionados a esse investimento que está sendo feito nas redes sociais. Porque, na minha opinião, essa é a primeira campanha onde, de fato, há uma paridade no uso das redes, quando nos Estados Unidos isso aconteceu em 2008 com Obama, a gente agora, em 2022, está tendo algo parecido, né? No mesmo nível. Sim, sim. E esse ano, de fato, polarizou mais, né? Exatamente. Equilibrou mais o jogo, porque o Bolsonaro, em 2018... correu solto. Nadou de braçada. Vamos para a Bahia, vamos vir trazer aqui a conversa, a conjuntura atual da Bahia, nesse segundo momento aqui do nosso programa. Como é que estão aí os candidatos ao governo do Estado, o desempenho aí no debate? Teve um debate na TVE essa semana. Mais uma vez, o candidato Semineto não compareceu. O Jerônimo e o João Roma estiveram lá no programa junto com o Kleber Rosa e falaram sobre suas propostas, seus planos de governo. No entanto, esse debate da TVE teve uma repercussão para fora dos estúdios, né? Lá, os militantes de ambos os candidatos, os dois principais que estavam lá, principais que eu digo, nas pesquisas, né? Começaram a sambar junto, né? Isso aí, será que mostra alguma civilidade? Ou é aquela história de, não, eu estou aqui para defender o meu bambá e dane-se a ideologia? Eu vou na mesma linha que a gente está falando do Bolsonaro, não querendo comparar o Bolsonaro ao ACM Neto, mas a ACM Neto foi a pessoa mais citada do debate o tempo todo. Então, até quando que as pessoas vão aprender que ignorar é a melhor coisa? A imprensa, se a imprensa compreendesse que, não vou nem falar, não vou nem render esse assunto. Mas se você parar para pensar, o debate, a pessoa mais citada foi o Antônio Carlos Magalhães, Neto. Não adianta, tudo porque esse prefeito, porque o prefeito, porque ele é prefeito, porque não sei o quê. E, cara, ele não precisa estar lá. Ele não precisa estar lá, o assunto é ele. Se ele fosse para lá, talvez não falassem tanto dele. E este é o problema do processo político. As pessoas estão muito mais preocupadas em apontar para o outro. Todos os candidatos estão... O nível está é baixo. Esse nível é baixo. Não tem política, não tem marketing que supere isso. É você atacar. A contra-campanha, a gente chama de campanha e contra-campanha. Contra-campanha é o ataque. A campanha é você fazer a campanha para o cara rodar. A contra-campanha superou a campanha. Hoje todo mundo só faz contra-campanha. Só faz contra-campanha, só existe isso. Então, assim, será que Roma não tem mais o que falar? Será que Jerônimo não tem mais o que falar? Até o Neto, que está bem na pesquisa, está no teto dele, essa semana entrou numa de acusar Jerônimo. Aí eu fico me perguntando, será que está tão bom mesmo? Ou será que começou a dar uma balançada? Será que o avião começou a embicar para baixo? Por quê? Se está atacando o adversário, não está tão bom assim. Se está atacando o adversário, não está tão bom assim. É a mesma situação que a gente vê no cenário nacional. Sim. Lula está bem? Está bem. Não precisa atacar o Bolsonaro. Deixa o cara. Mas está incomodando. Então vamos atacar, porque o cara não pode subir. Então, essa é a lógica, que as pesquisas entregam um número, mas, na verdade, a campanha está dizendo outro. Você não precisa de ataque. Normalmente, quem faria o ataque era a terceira via. Sim. Uma campanha normal... Você até tinha aquele... Vou voltar ao exemplo das cidades pequenas. Se o cara queria, de fato, combater e tomar a prefeitura de alguém, ele botava a candidatura dele e botava uma terceira, porque ele fazia a candidatura dele para fazer proposta e a terceira que era de alguém dele, era só para dar porrada. Essa é a contra-campanha. Então, essa é a estratégia de marketing. Hoje não. Hoje o candidato bate. Eu vi uma campanha, eu vi uma propaganda eleitoral do PL, botou a fala do Geraldo Alckmin há 4 anos atrás. Precisa disso? Será que não tem proposta? Será que você precisa ficar nessa de vamos bater? E o debate foi só isso. Infelizmente, o debate é só isso. Você, compreendo até o candidato pessoalista fazer isso, ele tem que fazer mesmo, é o papel dele, ele tem que aparecer, porque daqui a 2 anos ele vai ser candidato a vereador e será eleito por esse discurso, é uma estratégia dele. Compreendo o Roma enquanto a terceira via, ele fazer a questão do ataque, porque ele não tem a chance efetiva, mas ele precisa fazer um nome.
então ele vai ter que bater nos dois mesmo para ganhar o espaço dele politicamente, para um eventual segundo turno ele conseguir direcionar e ir para o melhor lugar, o lugar que vai eleger. Você até compreende. Agora, eu não vejo o porquê da campanha do Jerônimo, que ainda não mostrou, de fato, quem ele é e para que veio, né? Por que ele está aqui, por que ele está disposto a ser governador da Bahia. Ainda não mostrou. Eu preciso mostrar isso, ele precisa entregar isso. Não é com dancinha de um jingle bonito, não é com eu tô com Lula que ele vai eleger. Não é assim. Já acabou esse tipo de política. Neto vem fazendo campanha há 4 anos. Neto vem fazendo campanha desde o dia que ele desistiu. Há 4 anos atrás. Já vem fazendo campanha há 4 anos. É um adversário difícil. Então não vale a pena você ficar procurando briga e brigar. Ele tinha que mostrar a proposta e dizer assim, não, por que a continuidade? Por que eu posso ser melhor do que Wagner foi e do que Rui foi? Porque as pessoas querem sempre o melhor. Por que ele é? Ele está provando isso? Não, você não pode ser melhor do que Wagner foi, do que Rui foi, entrega e vai-te embora. Então, e esse debate está muito nisso. Então, infelizmente, um nível político, campanha, está muito baixo. Está muito baixo. Infelizmente, está isso aí. Luiz. Eu acho que está faltando diagnóstico, Paulo, em quase tudo, né? A gente já falou sobre isso no Conjuntura. Porque me parece que há uma visão do marketing, das campanhas que preparam os candidatos para ir para os debates ou para não ir, né? Que dizem, você vai para lá e vai atacar, vai chamar Semineto de fujão, vai chamar de não sei o quê, vai falar isso, vai falar aquilo, e vai numa orientação que está começando a cheirar a naftalina, sabe? E tem um outro lance, a gente não tem ainda dados substanciais para poder saber o seguinte, esses debates de fato estão sendo importantes? Qual a proposta do debate? É ser uma grande arena de combate? É oferecer uma discussão de alto nível? Porque me parece também que tem algumas coisas que são estranhas. Você dá para o cara 2 minutos para ele explicar um projeto de governo sobre educação? O cara não vai explicar, entendeu? O deputado, faça sua pergunta em 30 segundos e o candidato faça sua pergunta em 30 segundos e o candidato escolhido para responder vai ter 2 minutos para responder. O outro vai ter mais 2 minutos para responder e comentar a resposta anterior e você volta com 1 minuto e meio para fazer um balanço das análises das outras respostas. Não vai ter profundidade, irmão. Não tem como você pegar um problema grave como a educação na Bahia e falar, eu vou colocar todo mundo em tempo integral, vou dar merenda a todo mundo, vou criar escola profissionalizante e é isso aí, sabe? Meu nome é Né. E o candidato adversário não veio. Então, assim, também um simulacro é um negócio meio estranho ali, porque não tem. Se você parar para espremer, em 2 minutos você não fala sobre problema de segurança pública. Fala, vou meter polícia para meter bala na cara de bandido. Não tem, acabou. Não é assim que se discute as coisas. Não tem. Eu fico vendo, eu assisto os debates por dever de ofício, cara. E aí você fica vendo recortes. O cara participa do debate para chegar ali, fazer um recorte de 15 segundos e meter uma história no Instagram, botar Ganhei o debate. Vem um TikTok. Faz um TikTok, faz no Facebook, um negócio no Facebook, distribui no grupo de WhatsApp, sem dizer de onde saiu. Umas coisas assim, sabe? Anacrônicas. O fato é, hoje saiu pesquisa na Bahia. Temos uma pesquisa dos séculos que dá conta de que Neto tem 57% nas estimuladas, Jerônimo 18%, Roma 6%. Eu acho esse número bastante artificial, tá? Repete umas pesquisas mais antigas, né? Até porque quando você vai para espontânea, tá dando. Neto tem 57% na estimulada e 41% na espontânea. Já tá quase lá. Jerônimo tem 18% na estimulada e 15% na espontânea. 100% das pessoas que vão votar nele estão votando já na estimulada e na espontânea. Me parece que esse número é artificial. E Roma 5-6. Então, assim, o Instituto não é bravateiro, mas esses números não me parecem condizentes com o que a gente vê e ouve, embora haja, de fato, uma vantagem de Neto aí em todos os estudos que são feitos, mas está muito discrepante dos outros números, né? Talvez a amostragem tenha sido feita num lugar que a coisa aconteceu de forma diferente. A Veritá foi outra pesquisa que eu vi que foi compartilhada aí por grupos ligados
a candidatura de Jerônimo, mas não mostram um número tão favorável a ele, apenas aquilo que a gente já falou em outros programas aqui, que dizem que em setembro ele deveria estar com 25% pelo menos para poder ter expectativa de vitória. Então, Neto tem 45%, Jerônimo 28% e Roma 13%. Esse é um cenário que dá segundo turno. É um cenário que os petistas trabalham hoje aqui na Bahia. O pessoal aquele cenário daquela pesquisa estimulada e quando pergunta. Jerônimo de Lula. Exatamente. Essa é a aposta dos caras. Essa aposta tende a colar. Aí, para não sair muito do debate, as outras propostas não estão colando. Quando você vai para as pesquisas que eu tive acesso até de track e tenta vincular a CM Neto a Bolsonaro, não cola. Você vincular Neto a covardia, desculpa, não cola. Não é um discurso que cola. Se você vincular ele a ele não é negro, ele não é pardo, ele é branco, ok, cola. Ele é empresário barão, cola, mas aí ele tem um discurso de que ele é bem sucedido porque ele é bom empresário, e por isso que ele é barão. Sim, sim. Então é difícil de colar que ele é incapaz de produzir riqueza. Você vai condenar o cara pelo berço. Ah, tá, ele nasceu rico e por isso ele deve ser condenado. Né? É difícil. Eu estou falando isso do ponto de vista... E o eleitorado tem uma particularidade com o dinheiro do candidato. Exatamente. Eu vi uma vez um candidato chegar num Siena, em Ipirá, e um estudante de seus 16 anos fez: "Você é deputado?" Eu falei: "Sou." "Num carro desse?" Aí chegou outro numa Hilux. Aí, esse sim é um deputado. A menina chega a abrir um sorrisão e tal. É umas coisas que são... É muito daquela questão até do Lulinha Paz e Amor, que foi o que Duda Mendonça fez com Lula. Lula era um candidato que ele... o eleitor, ele tem que ver... Ele assustava o mercado e o eleitor, né? Isso aí. Ele acabou de escrever, inclusive... Ele precisa ver isso. Ele precisa enxergar, nossa, eu quero aquilo. Ele precisa ter essa admiração. E essa admiração, de fato, é isso. Pô, e você falar que o PIB da Bahia não está na chapa de ACM Neto, pelo amor de Deus, tá. Se isso vai fazer com que ele ganhe ou não é outra história. Como é que isso vai ser trabalhado? Agora, bater de peito aberto só nisso é um equívoco que, pelo menos assim, tem se mostrado um equívoco porque as pesquisas não refletem, as pesquisas sérias não refletem que esse golpe está funcionando. Como elas refletem que a vinculação Jerônimo-Lula fazem Jerônimo crescer, elas não refletem que chamar Neto de rico vai tirar voto dele, entendeu? A lógica que eu tenho visto é essa. Essa questão de Jerônimo-Lula, para mim, é muito também similar ao que a Bahia elege sempre, que é você eleger o senador do governador eleito. Então, assim, se Neto tem esses 40 e tanto por cento, isso daria a Cacá uma larga vantagem. Quando você colocar que Cacá é o Cacá de Neto, né? E isso, na urna, refletindo na urna, dá ele uma vantagem em cima de outro. Essa é a maior vantagem que ele tem. Tá? Então, do mesmo jeito que eu enxergo que pode dar segundo turno, eu estou dizendo que pode dar um segundo turno, mas Cacá tem uma vantagem em cima disso, porque o eleitor lá na frente será influenciado, o voto dele será influenciado porque ele tem esse apadrinhamento, sim. Jerônimo sozinho, quem é Jerônimo? Cacá sozinho? O Cacá é um ótimo deputado, seria um dos deputados mais bem eleitos. Agora, para senador, a conversa é diferente. O Cacá do governador Neto tem chances demais. E vai ser. Isso a campanha tem tentado fazer, né? Essa ligação. Ele só precisa de um voto a mais que Otto. Ele não precisa ter 50% dos votos. Ele precisa de um voto a mais que Otto. Pode ser 30%, e que pode ser uma eleição de terços, né? É uma eleição de terços. 28, mas exatamente. Ele não contava com a mulher da cloroquina aí pelo meio, a doutora. Mas a doutora Raíssa, me parece que eu tinha uma impressão que ela refletiria os votos de Bolsonaro no começo da campanha mais do que o próprio Roma. Acho que é possível que isso aconteça, mas tenho visto na estratégia de Cacá, que é um cara muito próximo e muito influente no PP nacional, esse naco para derrotar o candidato lulista, vale a pena você validar o seu voto no candidato que se opõe a ele. E aí Cacá mata a Raíssa e Cacá cresce. Não acho que mata porque tem um núcleo duro ali que vai votar. Não acredito que esse núcleo seja mais do que, por exemplo, 7%. Talvez isso falte a Cacá para ganhar de Otto. Sim. Mas pode ser que dos 7 aos 13
15, seja suficiente para fazer Kaká ganhar. Ontem... a Raiz ela precisaria de um salto muito grande do bolsonarismo na Bahia, o que não está acontecendo. Não aconteceu até agora. Você tem no máximo uma consolidação, mas como a direita ela briga muito entre si, sim, não tem como crescer. Se você tem uma bolha que ela está em conflito, quem é que vai querer entrar numa bolha que tem conflito, gente? Então não tem lógica. Então, assim, essa bolha de conflito está lá e vai ficar daquele tamanho mesmo. E muita gente vai acabar deixando de votar nela, porque fala assim, é voto útil. Eu não vou votar nela, eu vou votar no meu voto útil, porque é melhor eu votar num Kaká para que ele seja eleito do que no Otto. E então, assim, a análise... no PT. Pode acontecer sim. Ontem, lá na casa do vice-governador, ele reuniu uma série de jornalistas para fazer esse debate sobre a conjuntura atual, analisar como é que estão os cenários. E no distrato disso tudo que a gente conversou lá, e foi uma conversa muito profícua, tem a impressão meio que geral de que se Neto conseguir manter-se acima dos 50% até, nas pesquisas isso falando, né, até uma semana da eleição, as chances de Kaká ganhar são enormes. Agora, se de fato o Neto bateu no teto e começa a cair, ele começa a cair quando o Kaká precisa subir. Então, talvez isso faça com que tenha um rebote, um reboot. Então, achata Kaká. Ele precisa, pelo menos, manter para Kaká subir. Se ele não mantiver e começar a cair, aí a tendência é que Kaká também fique, pelo menos, espremido ali, né? Que é o que aconteceu em 2018, né? Quando o Rui, há um mês da eleição, tinha certeza que já estava ganho, e que o Wagner também estava eleito senador, eles turbinaram a campanha de Ângelo Coronel e fizeram só a campanha para Coronel. O tempo de TV de Wagner sumiu, virou todo de Ângelo Coronel. Porque irmão Lázaro estava bem na fita, poderia levar a eleição. Mas aí é essa estratégia. Eu acho que a estratégia de Neto, eu considero mais do que eu acho, a estratégia de Neto com o Kaká, eu tenho dito isso também desde o primeiro episódio, que foi muito assertiva, né? Então, assim, Neto não escolheu uma vice, fez toda a pré-campanha ladeado, inicialmente por Leão, depois por Kaká. Eu preciso de Kaká. Então, assim, a cartilha foi seguida. No programa eleitoral, o Neto o tempo todo diz que precisa de um senador. Kaká está usando uma estratégia que, para mim, é bastante inteligente, que é não brigar com quem briga melhor que ele. Então, Otto é um cara que tem uma idade e de política conhece e que tem defensores vorazes que, se escalados para brigar, são excelentes gladiadores. Sim. Então, Kaká está fazendo o quê? Não quero briga com ninguém, amigo. Eu quero fazer o meu, vou ser o deputado da Bahia. Ontem, algumas pessoas, inclusive da política, que não eram do jornalismo, que são vereadores, que participaram da conversa, estavam dizendo que achavam que Kaká deveria ser mais agressivo. Eu abri a dissidência dizendo que não é o perfil de Kaká. Ele vai entrar numa arena que não é dele. Quem falou isso não conhece ele. Provavelmente não conhece. A arena dele é outra, amigo. Se você botar Kaká para brigar, você brigar, Otto é um cara que briga muito bem, cara. E tá bem, tem condições de brigar. Então, assim, tem que ter muita calma nessa hora. Se a gente for analisar pela história de Kaká, a primeira eleição dele foi contra Moema Gramacho, em Lauro de Freitas, em 2004, e hoje ele tem uma boa relação com a prefeita. Então, esse é o perfil. E quando a gente falava em off, eu dizia justamente isso. Teve um jornalista que ficou de mal comigo, porque na eleição passada, de 2020, rolou uma foto de Kaká, Moema e Leão, o pai, o João Leão. Sim. Aí eu disse, rapaz, vivi para ver isso. O cara que é um moemista ficou zangadíssimo comigo. Eu só falei isso. Eu falei, rapaz, vivi para ver isso. E o cara virou meu desafeto por causa... Mas é o cara... Tenho certeza que ele perdeu mais do que você. Exatamente. Tem uma coisa que começa a circular nos bastidores, e aí a gente vai revelar aqui para a gente poder falar depois que como antecipamos no conjuntura atual, coisa que se diz muito, que é o seguinte, esse perfil de Kaká que não briga, não quer briga com ninguém, mas que é muito influente e que se dá bem com um lado e com o outro, embora tenha rompido, faz com que ele, em caso de derrota, seja um candidato fortíssimo a uma das vagas a surgir nos tribunais de contas da Bahia.
essa é uma conversa que começa a ser germinada dentro de campo jornalístico, político, ali ainda aquela coisa que você joga e não fale não fui eu, hein? Mas quando começa a ter fumaça, a gente começa a procurar um foco. Então, parece que já tem plano B, em caso de... Se Neto ganhar e ele não vencer, ele vai ser secretário. Zero dúvida sobre isso. Se Neto perder, o que é difícil, ele ainda pode virar um conselheiro de Tribunal de Contas. E tem a Prefeitura de Salvador também, que a gente não pode... não pode desprezar, mas ele não tem perfil de capital, né? Ele é um deputado de interior. Mas não pode desprezar. Vamos levar em consideração que ele volta em Salvador. Mas eu digo assim, mas o voto dele é pulverizado, digamos assim. É isso. É o deputado do Oeste, é o deputado que tem... Sim. E como diz uma emissora, em um minuto tudo pode mudar. Um minuto tudo pode mudar. Mas eu acho que ele pode também, de repente, vir a prefeito de Lauro de Freitas, é uma opção, já que o Moema não é mais candidato. E o fato é que ele cresceu 7 pontos aí, parece, de uma pesquisa para outra, está com 17%. Então, assim, isso mostra um crescimento que não pode ser desconsiderado e ele está no jogo. Está no jogo, está bem. Tem uma coisa a favor dele, que é a idade. Ele ainda está novo. Então, para ele, 2 anos aí 2 anos de... Não de calmaria, mas 2 anos de... Mas eu não acredito que isso vá acontecer, não. Eu vou naquela minha linha de que teremos um segundo turno, sim, na Bahia, e vou na linha de que o governador elege, o mais votado do governo elege, sim, um senador. Para não dizer que a história foi em vão. Eu costumo dizer que... Só para concluir, eu costumo dizer que essa eleição aguarda 2 peculiaridades. A primeira é que Neto é o candidato que pode romper a bolha do alinhamento federal estadual numa eleição nacional. Então, ou seja, Neto sem nenhum candidato a presidente pode ser vitorioso, porque reúne as condições, né, de disputar em vantagem com seus adversários apadrinhados. Então, isso é uma coisa interessante, a gente não pode desconsiderar. E Kaká e Otto, no caso Otto, reúne as condições de ganhar sem ter o governador eleito. Aí abrindo uma divergência do que você está dizendo. Mas não é uma divergência total. Embora Otto tenha essa vantagem, porque o PSD é o maior partido da Bahia, com o maior número de prefeituras, onde ele não tem a banda A, ele tem a banda B. Se ele não tem a banda A e a B, ele tem a C. Mas tem voto em todos os municípios. 417 municípios. Otto tem voto nos 417 municípios da Bahia, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. E tem liderança, tem gente que vai disputar com ele, que não vai pedir voto para Jerônimo, mas vai pedir voto para ele. Né? Então, assim, é um candidato fortíssimo que pode ser eleito sem estar na chapa do governador eleito. Assim como o Neto pode ser eleito sem ter um candidato a presidente da República forte. Só para... O que corre em favor de Neto é que Neto foi prefeito 8 anos sem o governo e sem o presidente da República. Não, o argumento dele é muito bom. O argumento dele é bom. E é novo. Né? Também, e tem um desgaste de 16 anos. Tem a mesma vantagem. Ele novo. Tem algumas vantagens. Apesar de carregar com ele a história da velha política. Sim, ele consegue reunir as duas coisas. Isso é interessante. Ontem, lá no jantar, também saiu essa conversa. E saiu uma coisa interessante que... O pessoal falou que desde a campanha, eu acho que a primeira de Dilma, que todo mundo estava aquele boom, né? Então teve um embalo, um entusiasmo, o Rui começou lá atrás, aí foi crescendo, a coisa andou e explodiu em grandes eventos e tal. Nunca mais tinha sido visto na Bahia uma candidatura considerada uma candidatura popstar, uma candidatura de eventos. Então, onde Neto vai hoje é um evento. Se isso vai dar ponto na urna, a gente não sabe. Parece que sim. Mas o fato é, quando ele chega nas cidades, você tem uma balada, você tem um carnaval, um salseiro, uma folia, uma micareta. Em Tinga aqui, os caras botaram, parece, 40 mil pessoas, uma coisa assim. Foi um negócio de show de pagode, sabe? No auge do axé. O que Neto está fazendo é muito assim. Quem faz campanha de prefeito na Bahia compreende assim. Ele está fazendo campanha de prefeito para governador. Então, assim, o que o prefeito faz
na cidade, é exatamente o que ele faz, aquela caminhada, aquele percorrer a cidade, aquela liturgia toda, é uma Sim. campanha de prefeito. Ele está pegando a campanha de governador, são 417 campanhas de prefeito para fazer a dele de governador. Esse é o caminho dele. E acredito que ele vai conseguir visitar pelo menos a grande parte dessas cidades e fazer exatamente isso em todas as cidades. E você falou em evento, não esqueça que a Semineto, antes de ser presidente do PFL Jovem, lá pelos inícios dos anos 2000, ele era produtor de eventos. Né? E se junta com a vice, que produz o Arraiá do Galinho, e a empresa da família dele produz o Festival de Verão. E como prefeito produziu o Carnaval. Então, e antes disso daí, ele foi presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Módulo em 1996, eu estava lá, Grêmio Pan, se eu não me engano. Tá vendo? Pois o cara entende de eventos. Olha, vocês estão falando de novo, aí antes de encerrar o Conjuntura, esse negócio de novo é relativo, né? A gente que está chegando aí, eu já cheguei, vocês vão chegar aos 40 anos, na nossa profissão já não somos tão novos. Eu estou indo para o 4.3. Para a política, a Semineto está novíssimo. Exato. E para ser rei da Inglaterra, ainda estamos há 30 anos de chegar lá, já que o novo rei Charles assume o mandato dele agora, aí, o reinado dele, aos 73 anos de idade. Cara, tem gente que acha isso tudo. Eu acho legal, a Rainha Elizabeth foi uma figura pop também, bacana. Mas, pô, velho, falar em absolutismo, em monarquia, ainda que de rainha da Inglaterra, sabe, que não manda em nada, em 2022 é demais pra mim, cara, pelo amor de Deus. O rei reina, mas não governa. Boa. E a França foi quem nos libertou disso. Olha, o Conjuntura Atual vai ficando por aqui. Semana que vem vamos ter mais novidades aí, que acho que à medida as coisas vão se afunilando mais. Quero deixar um abraço para você que nos acompanhou. Siga o nosso canal, ative as notificações. Esse sininho que você está vendo aí perto da descrição do vídeo é para você ativar e ficar sabendo quando o nosso conteúdo vai entrar no ar, que são todas as sextas-feiras ao meio-dia. Se não puder assistir ao vivo, assista em algum momento do dia, porque você vai estar bem informado. A gente tem aqui um resumo de toda a cena política da Bahia e do Brasil e com análise de grandes profissionais. Até logo, meus queridos. Até semana que vem. Até logo, até semana que vem. Vamos lá. Siga as nossas redes sociais, ativa o sininho. Tamo junto. Até a próxima semana. Forte abraço. Vamos lá, um abraço a todos. Obrigado por estarem até aqui com a gente, ficarem conosco até aqui. Ativem o sino, compartilhem, comentem, mandem sugestão de pauta. A gente está aqui para discutir os assuntos. Até lá. Vamos lá.